um terremoto e que toda a estrutura medieval da cidade desapareceu. Ela fala de Lisboa pré-terremoto como se tivesse sido a Lisboa que ela conheceu pós-terremoto. Além disso, os hábitos alimentares dos portugueses, eles comiam ganso assado. Onde é que eles comiam ganso assado? Onde é que havia o ganso, francamente? Portanto, as palavras onde havia ganso, eu tive que as transformar em pato. Depois, o rei, o Afonso VI, era totalmente viciado em chocolate. Comia barras de chocolate. Chocolate naquela altura. Naquela altura, se não me engano, só num mosteiro, algures em Espanha, o monastério de La Piedra, é que se comia chocolate em líquido e como purgante. Mas o reizinho comia barinhas de chocolate todo contente. Mais, comiam pastelinhos de bacalhau. Ora, os pastelinhos de bacalhau são feitos com batata e a batata não havia aqui nesta altura. Portanto, eu tive que mudar da periferia de Lisboa os batatais que ela falava para nabissais. Para ver só... e mais, excelente, genial, a bandeira portuguesa nessa altura era a bandeira da República. Eu espero ter tirado todas as referências às cores da bandeira e ter colocado as cores corretas ao nível da minha tradução. Mas vim em pânico, juro. Ou seja, ela falava de Lisboa, tinha vivido em Lisboa como se a Lisboa dela fosse outra coisa completamente diferente. Eu sei que há uma senhora chamada A.F. Kidd, que tem uma série de histórias bastante engraçadas. Eu não li as de Lisboa, parece que o David Soares está a traduzi-las. Li apenas as outras que eram passadas fora de Lisboa. Mas era um comandante de um barco, chamado Luís Silva, parecidíssimo com o Luís Silva que está ali ao fundo, só que era zarolho. Então sempre levantava a pala do olho e a dead people. As histórias são passadas no século XIX. Sei que há algumas passadas em Lisboa, e se não me engano foram essas. Eu tenho um bocado de receio, pelo menos com a conversa que eu tive com o David Soares, que ela tenha uma visão completamente desfocada de Lisboa, e seja algo que ela imagina serem os lisboetas a tocarem o fandango e a dormirem a cesta, não? Não posso escapar. Ok, em relação à parte fantástica de Lisboa, eu lembro-me de ter tido uma conversa com o António de Macedo. Porquê é que há tão poucos contos fantásticos passados em Lisboa? Porquê é que os fantasmas não se manifestam? O António de Macedo tinha uma teoria interessante, que eu quase concordo com ela. É a história dos espectros do meio-dia e dos espectros da meia-noite. Lisboa não é uma cidade de sombras. E, portanto, é das sombras que nascem os espectros, é das sombras que nascem as assombrações. Lisboa é uma cidade luminosa e a luz destrói os terrores iniciais. No meu caso pessoal, quando eu falo de Lisboa, e visto que sou um autor de ficção científica, o meu maior prazer é destruir brinquedos. E, portanto, eu parto sempre Lisboa aos bocadinhos em todas as histórias. Já lhe pus uma bomba atómica em cima, já lhe pus mísseis a serem lançados de órbitas por chineses, mísseis balísticos de barras de carbono para destruir a ponte sobre Cacilhas. Lembro-me que, por exemplo... Comprar a dívida soberana. Exato. Como o nosso primeiro-ministro insistia que Lisboa era uma utopia, todas as janelas da cidade de Lisboa mostravam utopia, zigurates, jardins, fontanários, mas tinha que ser... Essas janelas eram obrigatórias em todas as casas. Quem queria uma janela transparente para o horror de Lisboa, onde o multiculturalismo étnico tinha transformado isto em ciganos a assarem cães no meio da rua, tinha que pagar imposto. De outro modo... e parti por completo o Sheraton também, no Fantascom. Já destruiu Lisboa também com um terremoto. O país não tinha dinheiro, vendeu Lisboa aos japoneses. Os japoneses fizeram um filme catástrofe da reprodução do terremoto, mas desta vez a sério. Portanto, Lisboa era completamente avançada. Portanto, o meu maior gozo é o destruir. E destruir, ao final de contas, na cidade que eu gosto. Portanto, eu não tenho necessidade, felizmente, de fazer como o David Soares uma reconstrução rigorosa de Lisboa, porque na minha Lisboa está sempre a ser desconstruída. E é essa, digamos assim, a minha ligação que eu tenho com o fantástico e com Lisboa. Gosto muito de a partir. Portanto, vou imaginar uma espécie de Godzilla que sai daquelas teinhas que estão ali no Tejo. Isso vai aparecer numa antologia que nós estamos a organizar de Lisboa e Metropolitana. Ou seja, um futuro de Lisboa visto pelo século XIX. Ok, muito bem. Otávio, queres pegar tu agora 5 minutos também? 5, 10? Eu não tenho, como o João Barreiros, o gosto
até agora, nas experiências literárias que fiz em que Lisboa é protagonista, ainda não a destruí. Mas calculo e compreendo que muitas vezes haja essa vontade de querer destruir. Mas eu começo por dizer que Lisboa não precisa de escritores que trabalhem no género fantástico para ela ser própria fantástica. Não precisa de fantasias, de ficções para a sua própria história, não estou a dar nenhuma novidade, mas convém sempre, talvez seja bom recordar isto, salientar isto. Lisboa é uma cidade fantástica em que, quer dizer, não só pelas lendas que lhe estão associadas, mas pelos factos que nela ocorreram, a torna uma cidade muito especial. E daí, talvez, o atrativo que exerce para os escritores que querem escrever sobre ela ou que a tomam como cenário se querem superar. Reparem e recordem que outra cidade, quantas cidades existem, não só europeias como mundiais, que têm na sua lenda fundadora, no seu mito fundador, Ulisses. Que só isso, o pano que dá para quantas mangas, não é verdade? E não é preciso irmos à lenda ou ao mito fundador de todos os grandes sobressaltos políticos, económicos, militares. Lisboa sofreu todas as grandes mudanças que ocorreram, as naturais, como o terremoto, enfim, de quantas ficções e quantos ensaios originaram. Todos os grandes acontecimentos, a tomada de Lisboa aos Mouros, a crise de 1383-85, os permanentes ataques e ameaças dos castelhanos, Lisboa com um grande porto de comunicação e de relação com outras culturas e outros continentes no tempo das descobertas, as invasões francesas, os franceses que estiveram cá. Há ainda muitos períodos da história de Portugal e da história de Lisboa, como capital é inevitável que ocupe sempre o local central, que, mais do que histórias fantásticas em que a fantasia é uma componente principal, ou a principal, até exigem um tratamento mais realista, mais com certo rigor. Portanto, Lisboa é um local, enfim, inesgotável, praticamente. E reparem que Lisboa tem também a vantagem de, só por si, o espaço físico que corresponde à cidade, mesmo ao longo dos séculos, já tem dentro dos seus muros, das suas muralhas originais, ou agora mais ou menos imaginárias, já tem suficientes edifícios, histórias, personagens que dão aso a grandes narrativas. Mas depois tem também a grande vantagem de, nos arredores, também contar com outros locais que contribuem muito para esse atrativo. Basta dizer Sintra, como é óbvio. E que Sintra, com tudo aquilo que tem de especial, o seu contexto, os seus cenários, os seus edifícios, foram também um grande ponto de atração para estrangeiros. Nos visitaram, para mim é inevitável, porque também escrevi e trabalhei sobre isso em relação aos ingleses, Alfred Tennyson, antes dele, George Byron, antes dele, William Beckford, que estiveram cá e que souberam descobrir e apreciar quanto Lisboa, ou a grande Lisboa, tem de fantástico, de surpreendente, permanentemente novo. E que de bom tem, embora, claro, haja o aspecto negativo, desagradável. Eu nasci em Lisboa, eu gosto muito de Lisboa, nunca vivi cá, mas talvez por isso, quando venho cá, enfim, frequentemente, quase permanentemente, isso talvez tenha para mim um outro significado, em que entro, saio e talvez aprecie melhor por causa disso. Custa-me ver a Lisboa atual algo, não é de agora, claro, algo descuidada, algo degradada, mas que tem aquele perfil, aquela imagem que nós também conhecemos, aquela topografia, aquele desenho que nós nos habituámos a conhecer e a amar também. E que, por isso mesmo, exige de nós um esforço acrescido para a defender e também para a engrandecer. Falando agora concretamente nas minhas experiências literárias em que Lisboa é protagonista. Posso falar na República do que existiu, que não é só minha e de outros autores. Aí a Lisboa não é, pelo menos nos pontos que foram feitos, não é radicalmente transformada, digamos. Portanto, aí o fulcro, o cerne do projeto é uma história alternativa em Portugal, que lá está, Portugal continua a ser uma monarquia, mas já sabe que Lisboa é sempre protagonista, não é? Sempre se disse de que, quando o 5 de outubro de 1900 ideias, bom, a revolução foi feita em Lisboa,
depois o republicanismo foi instaurado devido ao telégrafo. Portanto, aí a Lisboa é o palco privilegiado, portanto, em que há diferentes personagens, em que há diferentes dinâmicas. Eventualmente a Lisboa não teria mudado muito, não se teria, enfim, alterado grandemente o seu perfil, quer que tivesse continuado numa monarquia, ou, enfim, como aconteceu, tivesse se transformado numa república com o percurso que nós conhecemos. Embora, enfim, talvez eu queira acreditar que dentro de um outro regime, talvez houvesse um outro cuidado, enfim, naturalmente conservador, um certo cuidado em preservar determinadas paisagens, determinados edifícios, quiçá, talvez. Nos Espíritos das Luzes, claro, aí eu modifiquei, eu não modifiquei grandemente Lisboa, eu expandia, digamos assim. Como eu disse, eu amo Lisboa tal como ela é. Gosto de ver mais cuidada, mais resplandecente, mais brilhante, digamos. E o que eu faço em Espíritos das Luzes é, por isso, simplesmente aumentá-la, exponenciá-la, torná-la gigante. Aliás, nesse meu livro, Lisboa é a capital de um planeta chamado Portugal. Aí, o país também sofre um processo de engrandecimento. Mas há uma diferença fundamental que eu gostava de deixar saliente